Boa noite a todos. A paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Hoje a casa está cheia, né? Glória Sejam todos bem-vindos. Glória a Deus. Hoje é culto de ensino, vamos aprender mais um pouco. A palavra, hoje o livro é Colossenses capítulo 3. Os irmãos podem abrir Colossenses capítulo 3, amém? Nós estamos colocando... Colossenses capítulo 3. A gente vai estar lendo hoje a ministração sobre esse livro. Vamos falar um pouco sobre a certeza da vocação. Irmãos que estão achando, vai dizendo amém. Glória a Deus. A Paula vai aprendendo, parece que Deus vai se pregando. Hã? Pensa, né? Colossenses capítulo 3. Ajuda o irmão aqui, vamos trabalhar, irmão. Irmãos, com a Bíblia aberta, eu quero que vocês não fechem a Bíblia. Fica aberta, a gente vai discorrer os versículos para a gente estar aprendendo junto. Glória a Deus. Aleluia. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 1. Amém? Posso ler? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente em Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que aqui da terra, são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifesta, então vos também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria, por essas coisas, e vem a ira de Deus, sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vos também, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestis do novo homem, que se faz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. 11. No qual não pôde haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaros, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e todos. Revesti-vos com eleitos de Deus, santos e amados, de termos, afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. E sedes agradecidos, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por eles graças a Deus. Amém? Amém. Até aqui. A gente vai, na ministração, a gente vai escorrendo mais. Amém? Os irmãos podem se sentar, se estiver de pé. Então, aqui, nos primeiros 4 versículos, eu quero explicar sobre a certeza da vocação. Então, versículo 1. Portanto, se foste ressuscitados juntamente em Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus.
Então o que aqui está falando? Para a gente esquecer as coisas terrenas e buscar as coisas do alto, que vem de Deus. Então, ou seja, a gente vai ressuscitar juntamente com Cristo, né? Porque Cristo, ele foi e voltou, porque ele ressuscitou. Então, ele morreu, ele ressuscitou o terceiro dia e ele vive no meio daqueles que o buscam. Ou seja, a palavra vai dizer em Mateus que onde estiver 2 ou 3 unidos em meu nome, eu farei o quê? Presente. Então Jesus, onde estiver mais de 2 pessoas falando no nome dele, ele se faz presente. Então aqui ele ensina para a gente buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, ou seja, onde ele habita, onde ele está no trono, o mais alto dos tronos, ele está. Então para a gente esquecer as coisas da terra. Versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não naqui que são aqui da terra. O que ele está falando? A gente vai lá agora para Mateus 6,33. O que ele fala? Buscai em primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. É um versículo muito conhecido, que muitos de nós conhecem. Então ele fala nesse sentido, que a importância para nós é o quê? É a gente plantar para o reino, como foi ministrado sobre o dízimo. A gente ceifar, a gente vai colher. E a gente pode pegar o que também? Sobre os galardões. Por exemplo, a gente fazer aquilo para um irmão, ou seja, uma ajuda para o irmão. Às vezes o pastor também precisa de uma ajuda. A gente que tem um trabalho, a gente, ou seja, não cobrar aquele valor normal, a gente fazer uma diferença para o irmão, fazer a diferença para o pastor. Isso a gente vai estar plantando, porque isso é o galardão que você vai receber. Então isso faz parte das coisas do alto. Ou seja, quando eu planto no reino, o que ele fala? O que Jesus disse no Mateus 33, 6,33? Quando eu planto aqui no reino, as demais coisas ele acrescenta. Então isso já é com ele, não é com você, isso já é com ele. Então o que eu faço para o reino, ele tem a diferença. O que eu planto no reino espiritual, ele tem uma diferença, é diferente daquilo na terra. Versículo 3. A gente está falando da certeza da vocação. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que ele vai falar? Que aquele que quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Então, assim, a gente pode encaixar esse versículo nesse também. Então, ou seja, a gente tem que olhar a direção. O nosso alvo é o que? Cristo. Então, o nosso alvo é o que? Não pode ter curva, né? Uma linha reta. Então, nós temos que ir numa linha reta, na direção em Cristo Jesus. Então, a gente tem que buscar essa direção para Cristo Jesus. Porque morrestes com Ele. Então, ressuscitaste também com Ele. 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vos também sereis manifestado com Ele em glória. Ou seja, a gente está no mundo, a gente conhece a palavra de Deus, e Cristo, quando a gente conhece a palavra, o que a gente faz? A gente aceita Cristo. Depois a gente prepara para quê? Para batizar, que faz parte também. Porque se a gente for lá para Marcos, ele vai falar, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Então existe já uma condenação por aquele que está na casa e não busca essa preparação, não busca um batismo. Ele fala, não sou eu que estou dizendo, o próprio Evangelho vai falar disso, que existe uma condenação. Então, por quê? O batismo é o quê? Uma confirmação, um sepultamento dos pecados. Ou seja, o velho homem passa a ser um novo homem. Ou seja, eu faço o quê? Uma imersão, molhando o seu corpo todo, para a gente ressuscitar juntamente com Cristo. Porque muitos, o que eles fazem? Eles fazem o batismo por aspersão. Ou seja, molha a cabeça, molha a mão. Então, isso não é o batismo de Cristo. O batismo de Cristo é por quê? Imersão. Então, você vai imergir todo o seu corpo. Então, a gente pode fazer essa conexão nessas 3 partes aí. Ou seja, aceitar Cristo, batizar nas águas e o que mais? Caminhar. Que é o mais importante. Caminhar, fazer as coisas do alto. Até que os irmãos entenderam? Amém.
Então, a certeza da vocação. Agora a gente vai mudar. O que é a nossa vocação? Ou seja, uma vida cotidiana. A gente vai continuar isso aí, esse segmento. A partir do versículo 5 já muda já os fatores. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Então vamos começar o quê? Fazer morrer a nossa natureza terrena. Sabemos que nós temos natureza, né, irmão? Natureza pecaminosa, nós temos a natureza, ou seja, se a gente não tiver em espírito, os nossos desejos possam nos distanciar de Deus. A gente vai lá para Isaías 59, ali no verso 1, 2, 3, 2 e 3, ele vai falar que as vossas iniquidades fazem separação e separa o homem de Deus, e Deus cerra o ouvido para não ouvir a nossa oração. O que ele está falando? Iniquidade, a palavra iniquidade é pecado. A palavra iniquidade é diferente do iníquo, não é a mesma coisa não. O iníquo é aquele que se opõe a Deus, a iniquidade é pecado. Então existe essa diferença, a gente não pode misturar. Então a gente não pode se opor, deixando o quê? Prostituição. Ou seja, quando eu era do mundo, se eu era um prostituto, se eu gostava de bagunçar, eu corto isso da minha vida. Se eu era uma pessoa impura, eu passo a tirar e ser uma pessoa o quê? Pura. Se eu era ou seja, paixão de lascívia, ou seja, eu gosto de expor meu corpo. A lascívia é quando a pessoa expõe o corpo, tanto o homem como a mulher, que gosta de se expor nas redes sociais, mostrar suas fotos, mostrando o corpo. Isso também é lascívia. E desejo maligno, ou seja, quantos desejos malignos o homem tem no coração quando ele está no mundo? Desejar matar uma pessoa, desejar trair uma pessoa, desejar bater uma pessoa, desejar fazer um mal com uma pessoa, pagar um jagunço para matar uma pessoa, pagar para fazer um mal. Desejos malignos, essas coisas entram, não pode deixar essas coisas, depois que eu me converto, não deixar entrar. E o que? Avareza. O que avareza pode ter um sentido? O sentido da avareza, pessoas avarentas. O que é avarento? Ganância, só pensa no dinheiro. Avareza, o dinheiro está em primeiro. E muitos que você conversa que não tem o conhecimento da palavra, o que eles fazem? Para mim o que vale é o dinheiro. Quem que já ouviu isso? Levanta a mão aí. Para mim que vale o dinheiro. Se não tiver dinheiro, para mim não vale. Por quê? Avareza. Por quê? O Deus dele é o quê? O dinheiro. O Deus dele é o mamon, não é Cristo. Ele está às vezes dentro da casa de Cristo, mas o seu sentido, o seu segmento é o dinheiro. Aquilo, se ele tirar o dinheiro da vida dele, ele não consegue seguir, não consegue viver. E que é avareza, que é idolatria. Ou seja, a forma de você ter o dinheiro, você passa a adorar ele. Porque o único, irmãos, na Bíblia toda, o único versículo que você vai achar Deus chamando outro de Senhor é apenas o dinheiro. Ele não chama nenhum outro ser de Senhor a não ser o dinheiro. Pode amar dois senhores, você vai amar um e vai desagradar ao outro. Então não tem outro canto, você não vai achar em nenhum versículo que ele chama outro ser a não ser mamon, que é o próprio dinheiro. Versículo 6. Colossenses 3, versículo 6. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, então tudo que a gente falou veio o quê? A ira de Deus. Ou seja, se existe a ira de Deus, existe o quê? Vê se os irmãos estão captando. Existe o quê? Um preço a pagar, irmãos. Se eu cometi, eu pago. Se eu entrei errado, eu pago. Ou seja, o perdão vai existir por essas coisas? Sim. Mas a consequência ela vai vir na sua vida. Então vai existir um pagamento. Quando a gente vai para a história de Davi ali, Davi ele perde 4 filhos. Porque ele cometeu uma injustiça com o seu servo, que era Urias, que era um dos generais, um dos soldados de ponta ali do exército dele. Então o que falou? Ele falou que a ira vem sobre os filhos da desobediência. Então a gente já falou sobre isso aqui. O pastor Carlos já ministrou um dia aqui no culto de ensino aqui, nas quarta-feira, sobre a obediência, um culto muito importante que ele trouxe a ministração. Então o que é mais importante? A obediência, não a desobediência. O que nos distancia da obediência e passa para a desobediência? São essas coisas que eu falei, que é a prostituição, essa coisa, avareza, paixão, lascívia.
7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vos também, no outro tempo, quando viveis nelas. O que ele falou? Ele falou de passado. Ele fala de um tempo passado. Que vos andeis outrora, né? Nós andamos no tempo passado. Então, ou seja, nós, quando a gente não conhecia Jesus Cristo, a gente andava de qualquer maneira. A gente vivia de qualquer maneira. Eu mesmo, eu pensava que eu tinha que trabalhar, ganhar dinheiro e divertir. Gastar, sentar o bambu. Não, meu pensamento era esse. Eu não tinha outro pensamento antes de conhecer Cristo. Por quê? Porque quando a gente não conhece a Cristo, a gente tem um destino diferente. Qual que é o destino que nós temos? Destino de morte. Então nós não temos um destino do céu, nós temos um destino de morte. Porque passamos a entender que aquilo que acreditamos na terra é o suficiente. A gente acreditamos. Versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Então, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ou seja, nós temos que deixar ira, indignação. Vamos começar pela ira. Que um dos versículos que o apóstolo Paulo diz, que ele vai falar que na justiça do homem, na ira do homem, Deus não opera com a sua justiça. Ou seja, quantos de nós iramos? É comum, né? O ser humano irar, é comum dele alterar a voz, isso é comum. Mas no momento da ira, Deus não opera na sua justiça. Ou seja, quando você está nervoso, porque muitas vezes quando a gente está nervoso, a gente fala coisa que o outro não, às vezes não merece ouvir, que nós não queremos falar, que depois a gente arrependemos, né? Então isso, quando a gente está nesse momento, Deus não opera com a sua justiça. Ou seja, a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, porque a palavra, quando ela tem um sentido muito grande no momento da sua ira. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente delega ao outro, a gente passa, a gente atinge o outro, a gente fala com o outro, que é o próximo. Então falamos da ira, indignação, maldade. Ou seja, indignação temos também, maldade, falamos dela. Se a gente for olhar em Provérbios, vários versículos vai falar de maquinar. O homem maquina a violência, o homem maquina em seu coração. Em Provérbios também vai falar, ai daquele que maquina algo para o dia seguinte. Ou seja, um bandido, um ladrão, um traficante, o que ele faz? Eles fazem um mapa na sua cabeça de qual o trajeto que eles vão passar, aonde que eles vão passar, o que eles vão roubar, qual a casa que eles vão atingir. O traficante é a mesma coisa. Ele vai falar de quê? O seu roteiro. Qual que é a minha rota hoje? Ai daquele que maquina a violência, que maquina a maldade. Isso está escrito no livro de Provérbios. Continuando. Maledicência, linguagens obscenas no vosso falar. O apóstolo Paulo também vai falar em nossas cartas de quê? Para a gente não falar palavras torpes, palavras de baixo calão. Então a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente dirige com os nossos filhos, no que a gente dirige com a nossa esposa, o que a gente dirige o nosso marido, com quem a gente dirige o nosso colega de trabalho, ao nosso patrão, ao nosso superior a nós, que são os nossos líderes, a um pastor. A gente precisa tomar cuidado nas palavras obscenas, nas palavras torpes. Isso tem que tomar cuidado, porque quando a gente se converte, irmão, quando a gente é do mundo, é natural a gente falar essas palavrões, é natural a gente falar essas palavras. Como que você quer que Deus aproxime de você se você vive uma vida errada, uma vida de desobediência? Não tem como. Aí talvez você passe umas dificuldades na sua vida, você passe umas tribulações na sua vida e você não sabe o porquê. Porque às vezes você próprio que cria aquela história à sua volta, que o Espírito Santo... O que aconteceu com Sansão? Quando ele percebeu, o Espírito Santo já tinha o deixado. Os irmãos estão entendendo? Amém. 9. Antes de eu ler o 9, vai dando glória que eu vou beber água. Glória a Deus, aleluia.
É, Deus. E isso é forte. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Não mentais. Isso é forte, irmão. Em Provérbios, nós temos uma ministração sobre isso aí uma vez. É muito forte isso aí. Não mentais. Vamos trazer para o mundo e vamos trazer para hoje. Vamos trazer para os filhos da desobediência e os filhos da obediência. Não mentais. Quando a gente está no mundo, a gente mentia muito. Era rodo que a gente mentia. E a gente mentia e sabia criar aquela mentira. A gente conseguia enganar até nós mesmos que era um mentiroso. É verdade, não é? Então assim, a gente criava uma história ali. Às vezes a gente criava, dava para fazer até uma redação de tamanho que era mentira. Então, quando a gente está no mundo, irmãos, tudo bem. Mas quando a gente vai para a casa de Deus, quantas pessoas que é de dentro da casa de Deus é mentiroso? Quantas pessoas que mentem pro irmão, defrauda o irmão? Amanhã eu levo seu dinheiro. Ali, ó. Aí o irmão tá lá contando com o dinheiro para comprar um arroz e o dinheiro não chega. Aqui não. Se eu te passei cheque, se voltar, eu pago na hora. Esses são os mais mentirosos, irmão. Aquele pessoa pode ser qualquer um que você conhece antigo. Se ele te dá um cheque e falar assim, se voltar, eu pago na hora, o cheque vai voltar, não vai te pagar. Pode acreditar que eu já passei foi diversas vezes por isso. É um mentiroso de lata mesmo, ali na lata. Ele está mentindo você na lata. Quantas pessoas que enganam, irmão. Quantas pessoas que mentem pro filho, mentem pro pai, mentem pra mãe. Para quê? Para alcançar aquilo que ela quer. Irmão, essas coisas não fazem parte da nossa vida. Quando você mente pro seu pai, mente pro seu filho, você tem que se arrepender amargamente, contar para ele. Porque é muito feio. Isso eu ensino meu filho. Eu tenho um filho de 8 anos, ele vai fazer 9 anos. E esse período das férias está passando comigo. Esses 15 dias vai ficar comigo. Eu ensino ele muita coisa sobre isso. O meu papel é instruir o meu filho. A decisão é dele. Quem que ele vai ser, quem que ele vai decidir. O meu papel é instruir. Eu vou instruir ele como a Bíblia me ensina. Ontem mesmo eu sou meio aborrecido com sujeira, irmãos. Eu trabalho, eu tenho oficina de carro, mas eu trabalho, o irmão Preciso sabe ali, eu só trabalho limpo aí, minhas unhas limpinhas, só trabalho limpo. É um dos negócios, aborrecimento que eu tenho na minha vida, é sujeira. Eu sou meio nojento, eu gosto de trabalhar limpo. E ontem eu cheguei de serviço, eu estava em casa, eu cheguei, e ele foi, me abraçou, falou, não filho, papai tá sujo. Ele falou para mim, o que tem, papai? Eu falei, obrigado filho. Olha a diferença. Às vezes ele mesmo te ensina quem que você precisa ser. Então, os pequenos detalhes da nossa vida, irmãos, que a gente aprendemos. Talvez uma criança vai te ensinar aquilo que você não conseguiu ensinar a ela. Então, mentira. Tira isso do seu coração. Isso é terrível. Se a gente for ler Provérbios lá, vai falar que 6 coisas Deus abomina, mas a sétima, aliás, 6 coisas Deus, lembra aí, pastor? Aborrece a Deus. Aborrece a Deus. A 7ª, ele abomina. A 7ª é a mentira. Tanto que a mentira é pesada. É verdade. Então, tem que tomar muito cuidado, irmãos. A gente precisa ver quem somos nós dentro da casa de Deus. Porque não adianta você vir aqui do banco, sentar aqui, você comportar, todo mundo vê que você é um cristão, que você é um irmão. E lá fora você ser um desorganizado, um desobediente. Porque não sou eu que vou te observar aqui não. É Deus que vai te observar. Não adianta você ser um santinho aqui dentro da casa de Deus e na sua casa você bater na sua mulher, você gritar com sua mulher, você não tratar a sua mulher como a sua auxiliadora, você não tratar o seu filho como seu filho, você tratar seu filho como um cachorro. Não adianta não. Eu sou apenas um instrumento, um olheiro usado na mão de Deus aqui para ensinar a vocês. Mas quem observa todas as coisas é Deus. Então a gente precisa tomar cuidado. 10. E vos revestido do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então vamos observar o que aqui? Ele falou de algo novo.
Ou seja, então se eu me converti, se eu me batizei, se eu estou buscando experiência com Deus, o que eu faço? Esqueço as coisas que eu fazia, que eram as coisas erradas. Eu vou esquecer essas coisas erradas que eu fazia. E o que ele vai falar? Refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então nós somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Então, segundo aquilo que nos ensinou. Então nós temos que ser o quê? A Bíblia fala que nós precisamos ser embaixadores de Cristo. O que é o papel do embaixador? Os irmãos sabem o que é o papel do embaixador? Os irmãos sabem? Quem sabe, levanta a mão. Só o irmão parecido sabe. O embaixador o que é, irmãos? Eu vou explicar para vocês. Quando o governo que rege o Brasil, ou seja, a Rússia tem uma língua, a Alemanha tem uma língua, a França tem uma língua, a China tem uma língua, a Colômbia tem uma língua, os Estados Unidos tem uma língua. O que é que ele faz? Ele pega um embaixador que tem essa língua e manda. Para quê? Manda para lá. Porque se o governo precisar de falar com outro presidente, ele vai traduzir para ele essa linguagem. Isso é chamado de embaixador. Então os embaixadores de Cristo, eu trazendo para o embaixador de Cristo. Embaixador de Cristo é o quê? Eu levar a palavra até os confins. Então não tem barreira. Embaixador de Cristo não tem barreira. Por quê, irmãos? Agora eu vou voltar aqui sobre a explicação para vocês entenderem sobre o embaixador. Um presidente, um deputado, um senador, um prefeito, um vereador, eles mandam em quê? O presidente, eles mandam somente no Brasil. O senador manda, o governador e o senador mandam abaixo do presidente. Presidente do Senado, o governador, por exemplo, de Minas, ele vai mandar em quê? Na região de Minas. O prefeito de Nova Serrana vai mandar o quê? Em Nova Serrana. Os vereadores, eles vão ajudar o prefeito. Os embaixadores de Cristo, não, nós somos sacerdotes de Cristo. Então, qualquer lugar que nós for, a palavra de Deus, se a gente tiver no coração, ela vai ser transmitida. O demônio vai sair, não depende do lugar. Vai sair, como o pastor Carlos estava fora, ele levou a palavra. O Espírito Santo de Deus vai mover a nós que estamos nele. Então, o embaixador de Cristo é isso, qualquer local. Então, nós somos sacerdotes de Cristo e embaixadores de Cristo. Então nós não temos lugar. Onde eu ordenar o nome de Deus, ou seja, onde eu ministrar o nome de Deus, o demônio, nessa ordem o demônio vai sair. Os irmãos entenderam? Amém. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircunciso, bárbaro, cita, escravos, livres, porém Cristo é em tudo e em todos. Então, seja, independente do linguajar, independente da língua, independente da cor da pessoa, independente da pessoa, Deus, ele é o quê? Cristo em tudo e em todos. Então, aquele que aceitar, não tem barreira. Só precisa aceitar. Essas barreiras vão ser quebradas a partir do segmento com Cristo. Ela vai sair da sua vida. Porque quando a gente está no mundo, é o que? A gente contamos com o quê? Com a sorte. E quando a gente está em Cristo, a gente contamos com o quê? Livramento. É verdade. É verdade? 12. Revesti-vos, pois, eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O que ele pediu para fazer aqui no início? Revesti-vos. A ordem que ele deu aqui, ó. Ele deu uma ordem aqui para nós, ó. Como eleitos de Deus, santos e amados, e de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então vamos começar a falar de quê? Santos. Amados e santos. O que o apóstolo Pedro fala em sua carta? Sede santo, porque eu sou santo. Sede santo em toda maneira de viver. Não é aqui eu sou um homem, eu sou um homem ou mulher aqui na casa de Deus, lá na minha casa eu sou outro, no meu trabalho eu sou outro. Qual o testemunho que eu vou dar? Quem que eu vou ser? Quem que vai acreditar em você? Se você é um irmão dentro da igreja e um mau caráter lá fora, não vai acreditar. Então, o que ele está falando? Ele falou também na outra palavra de que afetos de misericórdia. Irmãos, só entende de misericórdia
um dia aquele que precisou dela. Então precisamos ser misericordiosos com nossos irmãos. O que é misericórdia? Bondade. Então a gente precisa entender isso. Vai falar também de quê? Bondade e de humildade. Humildade, semana passada a gente falou sobre isso, né? Humildade. Foi o estudo sobre humildade. Então a gente precisa ser humilde, irmãos. Porque a humildade, quem ensinou e quem nos auxiliou foi Jesus Cristo. Então, para mim, na minha vida, é o versículo chave da história da Bíblia. É Mateus 11, 29, que ele vai falar: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Quem mandou e quem ensinou sobre humildade foi Jesus Cristo. Ele falou que é para aprender dele. Então, a humildade eu não aprendo com a Paulo, não aprendo com você, vem de Jesus primeiro. Através dele. Se a Paulo é humilde, se os irmãos estão sentados, se o irmão parecido, ele está aqui, é humilde, porque eles aprenderam de Jesus. Porque ele mesmo falou: aprendei de mim. Eu não vou aprender do professor, não vou aprender do doutor, do doutorado, vou aprender dele, de Jesus. Através disso eu transfiro. Glória a Deus. Então ele vai falar aqui também de quê? Da mansidão e longanimidade. O que é mansidão, irmãos? Domínio próprio, mansidão, longanimidade. Quantos irmãos tem um irmão na casa de Deus, precisa de libertação, precisa de um tratamento espiritual ali com ele? Quantos não são longânimos? Quantos não são mansos? Estressa? Como é que fala? Pica o pé no balde aí, é isso que fala, né? Vamos usar um trem mais grosseiro aqui pra vocês entenderem. Chuta o balde, chuta o balde. Pé da barraca. Chuta o pau da barraca, né? Essas coisas. Quantos não são humanos? Quantos não têm mansidão? Quantos não têm compaixão? Quantos não têm empatia? Quantos não entendem a situação do outro? Irmão, situações difíceis, todos nós passamos nessa terra. Não é porque eu tenho um trabalho que é meu, que eu tenho vai fazer 22 anos esse final do ano, que eu trabalho para mim, que eu sou melhor, que eu não passo dificuldade. A dificuldade ela está em todos. Não tem ninguém isento aqui não de dificuldade. Mas nós, irmãos, nós temos que ser mais unidos. Aquele que passa uma dificuldade, ou seja, por exemplo, estou passando uma dificuldade com a conta de luz. Não, minha conta é quanto? 200. Irmão, o irmão chega perto de mim, o irmão não está precisando de oração não, irmão. Ele está precisando de ajuda. Tudo bem, é 200, toma 20. Vai no outro ali. Ajuda. Não quer dizer que eu vou pagar sozinho, não. Tem mais. Isso é união. Isso é afeto, isso é empatia. Isso é ser longano, entender. Porque as dificuldades estão aqui para nós enfrentar. Mas o que Jesus disse? Teremos tribulações. O que ele falou? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então essa tribulação vai ter. Quem está fora disso aí? Porque está em outro barco. O barco de Cristo é isso aí. Tempestade. O barco está quase tomando. Você está agarrado na asa dele ali. É a asa que chama aquilo lá? Entendeu? O carro às vezes está com os pneus careca. No momento não posso resolver. Mas Deus, Ele caminha. Ele dá direção em tudo. 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Suportai o quê? Uns aos outros. Isso aí eu falei pro meu irmão um dia. Meu irmão, ele tem um conhecimento grande, muito grande na Bíblia, irmão. Mas ele é muito nervoso. Aí ele chega lá, nas rotatórias, ele bate direto nas rotatórias. Não sei se ele lá em uma lesma para fazer a rotatória, os carros vêm de copia. Ele tem uma bisa dele é todo quebrado, todo amarrado de trem. Aí ele chegava um nervosismo, um dia ele chegou lá na loja lá, na oficina lá. Não sei o que tem, não sei o que tem, foi falando. Fui eu aí pra ele e falei: Ledino, suportai-vos uns aos outros. O que é isso, irmãos? Que na terra a gente precisa suportar uns aos outros. Quantas pessoas dentro da casa de Deus, o que ele falou aqui o próximo? Perdoai. Quantas pessoas que sentam no banco daqui, o irmão no banco de lá e não conversam com o outro? Não é sede mesmo, tem as pessoas que eram candidatos que não conversavam com o outro. Como se pode um irmão que fala que é cristão se associar num partido da esquerda e ficar sem conversar com o irmão? Eu, irmãos, abertamente eu falo para vocês, não é
um homem convertido, essas pessoas. Não são irmãos convertidos. São pessoas que buscam os seus próprios interesses. São pessoas que não entendem o que é o Evangelho. Por que muitas pessoas estão dentro da casa de Deus hoje e não mudam? Sua vida não é mudada. Porque os ensinamentos são fracos. Não se vê ensinos. Você não se vê, é muito fraca. As pessoas ensinam, elas vão ministrar e começam a falar da vida delas. Ah, Jesus fez isso na minha vida, Jesus fez aquilo outro. Irmãos, a sua vida não vai edificar e transformar ninguém. Quem muda é Jesus Cristo. Mas tem que falar do Evangelho. É o que eu estou falando, versículo por versículo. É do Evangelho, não é da minha vida. Deus, se eu for fazer aí, Deus fez N coisas na minha vida, mas Ele não vai te edificar, Ele não vai te transformar. Pode pegar partes, mas quem muda é Jesus. Jesus, quando você vai testemunhar, falar de alguma coisa, Jesus Cristo falou para você falar das coisas sobrenaturais. O que é um sobrenatural? É a pessoa ser curada de uma vista, de uma surdez, de um paladar, um corpo que não anda, andar. Isso são coisas que o homem não pode fazer. São coisas sobrenaturais. Quando você vê a cura dos 10 leprosos ali, ele curou ali, quem que voltou para agradecer? Ele falou, volta e testemunhe. Quem que voltou? Um. Por quê? Porque hoje o ser humano é assim, ingrato. Às vezes você ajuda um irmão que precisa de uma ajuda, uma irmã que precisa de uma ajuda, ela não tem a gratidão de te falar, obrigado, Deus te abençoe. São ingratos, não reconhece. Às vezes você ajuda uma pessoa na rua, quando você vê mais tarde, ela está num boteco, bebendo. E ele falou que precisava de quê? De uma ajuda. Quem precisa de uma ajuda, deixa os seus vícios. Deixa sua rotina. Os irmãos estão entendendo? Amém. 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ele falou de um negócio muito importante, irmãos. Se eu não me engano, o apóstolo Paulo fala nas suas cartas em Romano. E vai falar, não adianta você fazer tudo isso que nós falamos aqui. Se você não tiver o amor, nada vale. Então, disso tudo, o amor é o mais forte, irmão. Não adianta você falar que ama o seu marido, ama o seu filho, ama a sua esposa, e você tratar ele como eu falei. O amor é a chave de tudo aqui. Se não tiver amor, se essa obra aqui, irmão, nós todos que estivessem aqui, quantas pessoas que perseveraram estar aqui desde a fundação, se nós não tivesse amor, irmão, isso aqui não existia, não. Porque não é pela nós, seres humanos. Se isso aqui, Deus não coloca no coração do irmão Aparecido, no meu coração, da irmã de Deus, irmão Antônio, pastor Carlos, todos que faz parte, irmã Dilma, e os outros que não vieram. Se não tivesse amor, nada acontecia. Não tinha culto, não tinha as orações, não tinha os montes que nós fomos. Por quê? Porque é o amor à obra. Voltando. Então, esse amor precisa brotar no coração de nós e nós estender esse amor com os seres humanos também. Porque o ser humano, para Deus, mais vale uma alma, né, irmãos? E a Bíblia fala também em Salmo que não há dinheiro que pague uma alma. Então nós temos que ter a importância de estar nos amando uns aos outros, conforme está sendo ensinado. 15. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Como ele faz? Seja a paz em Cristo. Viu? Falou da palavra paz. Eu ensinei sobre isso aqui, que às vezes as pessoas estão mudando a palavra de comprimento. Graça e paz. Eu até falei aqui esses dias. Graça e paz de quê? De quê? Então, se não tiver, você pode falar graça e paz, mas completa a frase. Graça e paz do Senhor Jesus. Que a paz quem dá é o Senhor Jesus. Eu prefiro ficar nos tempos antigos. Paz do Senhor Jesus. Eu vou continuar até eu existir nessa terra com paz do Senhor Jesus. Então seja paz de Cristo. Ele falou na paz de Cristo, aqui no 15. Seja a paz de Cristo, abre em vosso coração, o qual também fosse chamado. É um só corpo. O que é um só corpo? A igreja é regida por quê? Por quem? Por membros.
A Bíblia fala quando o membro padece, todos padecem. Quando o membro é honrado, todos é honrado. Então o corpo é quem? Cristo. Então Cristo, membro, vamos falar de membro. Seu braço é um membro, sua perna é um membro, seu dedo é um membro. Se você arrancar um membro, o que vai acontecer? Vai doer. Então, como o membro padece, todos padecem. Quantos irmãos hoje que são líderes, quantos irmãos que é irmão, é cristocêntrico ali, roxo, na igreja, e o irmão distancia, não vai atrás, não procura, não busca. Está falando de membro. Agora já entrou a palavra membro. Não vai atrás, não procura por quê? Igual ontem, falei pro irmão, já te ensinei o caminho. A decisão não é minha. A gente tem que preocupar aqueles que é mais próximo. Olha, o irmão Priscila é mais próximo de pessoas, o irmão Antônio, o irmão de Leus, o irmão Dinho. Cada um que é próximo daqueles. Então você vai se preocupar, irmão. Você não foi por isso. Então, como mesmo padece, todos padecem. Então a igreja sempre. Quando ela é honrada, igual o terreno está aí, então a alegria está no coração de todos. Porque é para a obra de Deus, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma acelerada aqui que eu estou finalizando. Falta só dois. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então os louvor, os hinos, os instrumentos, isso tudo faz parte da obra. Então existe o cinegrafista, existe o louvorista, existe tudo, irmãos. Então nós temos que ter os cânticos espirituais com gratidão em nosso coração. Então no momento de louvar é louvar, no momento de glorificar é glorificar, no momento de ouvir também é ouvir. 17. E tudo o que fizer, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus. O que ele falou aí? Fazer em tudo que fizeres a palavra, seja em ação, fazer em nome do Senhor Jesus. Dando, porém, graças a Deus Pai. O que eu vou fazer em tudo? Então a paz do Senhor Jesus. Tudo em Jesus. É Então verdade. tudo que é em Jesus. Então, caso de Deus, irmãos, que muda os cumprimentos, muda o roteiro, que foge da Bíblia, é outra doutrina. É doutrina de homem. É doutrina de Belial. Não é doutrina de Cristo. Porque a doutrina, irmãos, de Cristo, ela é somente uma. Pode existir N placas de igreja, mas a doutrina tem que ser uma. Ela não pode ser mudada. Porque aquilo que mudou, na palavra de Deus que muda, não podemos mudar a sã doutrina. Quem falou não fui eu. Quem falou foi homens inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Amém. João, entendeu? Amém. Então que venhamos obedecer e venhamos praticar aquilo que foi ministrado hoje. Que Deus abençoe o coração de cada um. Deus Amém. abençoe. Glória a Deus que os irmãos chegou tudo seguro. Porque nós oramos pela vida de vocês. Vocês não estavam fora das nossas orações. Glória a Deus. Então, e vocês sejam muito bem-vindos. Domingo, culto às 6 horas. Vai ser culto de ação de graça. No domingo é culto normal, ação de graça. Nas quarta-feiras, normalmente, estou voltando a palavra para o irmão Parecido. Deus abençoe o coração de cada um.